Você tá andando numa rua deserta, chega um maluco e fala assim: pô, que horas são aí? Que horas são aí, maluco? Que horas são aí? Em um tom baixo e ameaçador. Nessa hora, você sabe que seu relógio já era, né? Você tá ligado que acabou. Agora, se o cara chegar e perguntar: que horas são aí, mano? Desse jeito, você fala assim: eu só sei inglês. Assim, o assaltante vai ficar confuso e você vai ter tempo de sobra pra correr. Essa é uma aula de sobrevivência. A primeira coisa que a gente deve saber é como perguntar sobre as horas. A gente pergunta assim, ó: what time is it? What time is it? Se você quiser, você pode ocultar esse som de T aí para ficar um pouquinho mais próximo com como os nativos falam, né? Então, what time is it? E para a gente responder, a gente fala it is e a gente responde com horário, né? Então, por exemplo, what time is it? It is 4:30. Bom, essa foi a aula. Obrigado, gente. Se inscrevam no canal. Não, volta aqui. Tá, ok, logo de cara, eu quero que você saiba que você pode responder sim dessa maneira que eu falei, falando as horas e os minutos. It is 4:30. Mas existem vários detalhes que você precisa saber sobre como que geralmente os americanos ou os estrangeiros falam as horas, alright? Uma das coisas é que em inglês eles usam o sistema AM/PM, ou seja, os números vão de 0 a 12 sempre. Aqui no Brasil a gente usa um formato que é o chamado de formato militar de horas, né? Ou a forma militar. Ou seja, o dia começa às 0 horas, que é a meia-noite, e vai até 23h59. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles separam pela nomenclatura que eu falei, AM e PM. E o que significa cada uma dessas coisas, né? Aí, você sabendo isso aqui, você já vai matar a charada. AM vem do latim anti-meridian, que significa... Ficou fácil essa, hein? Ficou fácil. Antes do meio-dia. E PM significa post-meridian. Eu não sei falar latim, então eu tô lendo do jeito que tá escrito. Que tá escrito no roteiro. Post-meridian, que significa depois do meio-dia, ou pós-meio-dia. Então, o que vai diferenciar 1h da manhã para 1h da tarde é essa abreviação que aparece no relógio, AM/PM. Se tiver lá 1 AM, você está falando da manhã, é o período da manhã, anti-meridian, lembra? Antes do meio-dia. E 1 PM é o período da tarde já ali, né? Post-meridian, depois do meio-dia. Outra coisa que você precisa saber é que nem sempre a gente usa o o'clock. A gente só vai usar ele para falar de horários exatos ou em ponto. Então, o'clock significa em ponto. Por exemplo, what time is it? It's 7 o'clock, são 7 em ponto. Então, se eu perguntar para um britânico que horas ele toma chá, what time do you have tea? Ah, Brian, you finally made it. I'm having a tea party. Sit down. Ele vai te responder, I have tea at 5. Então, outra coisa que você precisa saber é que a gente usa o at para falar de horas. What time do you have tea? I have tea at 5. 5 p.m. Oh, Charlie bit my finger. Charlie bit me. I have tea at 5 o'clock. O'clock porque é em ponto. Afinal de contas, ele é inglês e eles são muito pontuais com seus compromissos. Outra coisa que você precisa saber é que em inglês nós usamos os minutos como referencial para falar das horas. O que isso quer dizer, Fernando? Vamos supor que agora são 2h30 da tarde, tá? Em português a gente fala, são 2h30 da tarde. A gente começa com a hora, depois fala dos minutos. Em inglês, a gente falaria It's 2:30 ou It's 2:30. É como se a gente falasse que são 30 minutos passado das 2. Como eu disse, a gente começa pelos minutos e não pelas horas. A gente pode usar o past, mas a gente também tem a opção de usar o after. Então, por exemplo, 30 ou 2:30, eu poderia falar 30 after 2, alright? É a mesma coisa, não muda nada no significado, é só uma outra maneira de você falar. E se for 2h45, a gente fala It's 2:45. 2:45. Algo como são 15 para as 3. Peraí, a gente usou past em um e to em outra. Fernando. Por quê? Veja esse relógio. Ele está por aqui na sua tela nesse exato momento. Eu quero que você preste atenção em algo aqui. A gente vai dividir
o relógio no meio, vai passar uma linha aí no meio, né? Tá dividido. Tudo que estiver entre 12 e 6, ou seja, tudo que estiver do lado direito, a gente vai usar o past. E tudo que estiver entre 6 e 12, do lado esquerdo, a gente vai usar o to. Nós usamos o past aqui porque entendemos que ainda estamos mais próximo do horário original e usamos o to quando entendemos que já estamos mais perto da próxima hora, ou seja, depois de 30 minutos. Vou dar exemplos, vai ficar fácil, Se você está confuso, mas vai ficar fácil. Veja esses exemplos aqui. Para simplificar, a gente vai contar de 5 em 5 minutos, beleza? Então, ó, a gente tem aqui 1 o'clock, então 1 hora, 1 o'clock, 1 p.m., 1 hora da tarde, alright? 1 e 5, a gente falaria 5 past 1 ou 5 after 1. 1 e 10, então 10 past 1. 1 e 15. 2015. A quarter past 1. Esse é quarter, para você que é muito sagaz, já pegou, que é um quarto de hora. Então 15 minutos é um quarto de hora. 1 e 20. 20 past 1 ou 20 past 1. 1 e 25. 25 past 1 e 1 e 30 ou 1 e meia. A half past 1 ou 30 past 1. Até 30 minutos, como eu falei, a gente usa o past ou after. A partir daqui, a gente vai usar o to. 1 e 35. Você pode falar 25 to 2. To 2. 1 e 40. 20 to 2. 1 e 40. 20 to 2. 1 e 45. Olha só, se 15 minutos, 1 e 15, a gente fala a quarter past 1, 1 e 45, a gente vai falar a quarter to 2 hours, alright? Então, 15 para as duas, a quarter to 2. E 1 e 50, 10 to 2. E 1 e 55, 5 to 2. É assim que a gente fala as horas, geralmente, em inglês. Lembrando que a gente pode falar o horário cheio, tá? Entre 30 minutos e 40 minutos, geralmente eles falam horário cheio mesmo, tipo 1:35. E olha só, eu vou dar um bonus information aqui para você, uma informação extra information. Nos 10 primeiros minutos iniciais ali da hora, ou até o minuto 9, você pode falar, né, 5 past, 10 past, mas você também pode encontrar essa maneira aqui, ó. It's 1:05, por exemplo. 1 e 5, 1:05. É como se você estivesse lendo o zero junto, alright? Então, 1:03, 1:05, 1:09, beleza? Pode falar assim até 9, alright? Depois de 10, porque não tem mais um zero. Não tem mais um zero. Como é que você vai falar se não tem mais um zero? 1 ou 10? Da onde tá vindo esse zero aí? So, I want you to comment below what time are you watching this video? So, que horas você está assistindo esse vídeo? Comenta aí por extenso, pratica o seu writing. Não vai escrever a hora, tipo, o número, né? Não escreve o número, escreve por extenso. It's 4:20, por exemplo, p.m. Alright? See ya!